Olá, amigos e amigas do Unisol Lorena, sejam bem-vindos a mais uma live. Nas últimas lives, né, nas primeiras nós tivemos revisão sobre crime de aborto, sobre o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, a participação em suicídio, infanticídio, e depois nós tivemos, né, nas duas últimas lives, as mega revisões, né, com conteúdos da parte geral. E hoje nós retomamos ao nosso conteúdo da parte especial, né, do direito penal 3, certo? E sempre que possível vamos também fazendo aí um link com as matérias da parte geral, sempre que for possível, para que possamos manter aí fixados esses conteúdos, esses importantes conteúdos de direito penal, né, que são basilares aí para o nosso estudo. Hoje, pessoal, eu separei aqui várias questões interessantes sobre os crimes que nós já vimos e também algumas questões sobre lesão corporal, que vocês começaram a ver na última semana, pelo que vi, e é um tema muito importante também, né, de ser estudado. Vocês ainda estão começaram acho que semana passada, se eu não me engano. Então, vamos começar a abordar sobre o tema também ao final dessa live, certo? Mas antes eu gostaria que possamos revisar realmente os conteúdos que nós já vimos, né? Aqueles conteúdos referentes ao crime de aborto, ao crime de participação em suicídio e infanticídio. Então, vamos lá? Vou aqui compartilhar com vocês a tela de questões. E nós vamos ir fazendo aqui um comparativo também com o Código Penal para fixar bem o conteúdo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Lembrando que essas questões, pessoal, foram disponibilizadas, estão disponibilizadas lá no grupo dos terceiros anos, certo? Então, vocês podem acessar lá, abaixo do link, né, da live de hoje, vocês vão encontrar os materiais. Também tem no Drive, né, da monitoria, onde estão todos os materiais de todas as monitorias, certo? Muito legal, vocês podem conferir lá. Temos os materiais de todas as lives anteriores e também dos demais monitores, né? Importantes lives aí para os estudos de vocês. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? A nossa primeira questão, como vocês podem ver, ela trata aqui sobre o crime de aborto, mas num contexto relacionado à parte geral, justamente a parte geral. Nós vimos há 2 semanas, mais ou menos, lá na nossa primeira mega revisão, novamente o tema de extraterritorialidade. Fizemos essa revisão, né? Na mega revisão. E eu encontrei essa questão aqui muito interessante que relaciona o crime de aborto com a extraterritorialidade. Então vamos ver aqui, ó. A organização não governamental holandesa Women on the Waves, dirigida pelo médico holandês Marco van Basten, não sei como pronuncia, possui um barco de bandeira holandesa que navega ao redor do mundo recebendo gestantes que desejam realizar aborto. Quando passou pelo Brasil, o navio holandês recebeu a bordo mulheres que praticaram a interrupção de sua gestação. Bem, dentre elas, Maria da Silva, jovem de 25 anos. Na ocasião em que foi interrompida a gravidez, o barco estava em alto mar, além do limite territorial brasileiro ou de qualquer outro país. Isso é uma informação bastante importante, pessoal. Vamos ficar atentos aqui. Sabendo que a lei brasileira pune o aborto, salvo em casos específicos não aplicáveis à situação de Maria, ao passo que a Holanda não pune o aborto. Assinale quais foram os crimes praticados por Marco e Maria, respectivamente. Ou seja, primeiro vamos falar qual crime foi praticado aqui por Marco e depois vamos falar qual crime foi praticado por Maria. Vejam bem, Maria é uma jovem de 25 anos, certo? Os únicos crimes possíveis aqui, olhando de uma forma geral sobre a questão, né, sem considerar ali o final, né, seriam os crimes de aborto com consentimento da gestante, certo? Por quê? Porque, no caso, a Maria ela tem 25 anos, então o consentimento dela é válido? Sim. Porém, nós temos aqui uma questão relacionada à extraterritorialidade, e por este motivo nós vamos ver que, neste caso específico, pessoal, nem Marco e nem Maria responderão por crime algum, certo? Nenhum dos dois praticou o crime de aborto. Por quê? Vamos lá no Código Penal? Eu vou compartilhar com vocês
Daí nós vamos entender o porquê de ambos, né, tanto Marco quanto Maria, não responderem nem mesmo pelo artigo 124, no caso Maria, e Marco não responder pelo crime do artigo 126, certo? Vamos lá ver então. Vou compartilhar com vocês aqui. Código Penal, aqui, ó. Primeiro ponto que eu acho interessante quando nós vemos aqui uma questão como essa é analisar inicialmente a questão da territorialidade. Daí nós vamos ali de cima a baixo, verificando se adentra em alguma situação relacionada à territorialidade inicialmente. E como nós podemos ver, se a gente pega ali no artigo 5º, né, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, ok? Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território, que é aquela questão de território brasileiro por equiparação, por extensão, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vejam bem, aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Neste caso, pessoal, se vocês verificarem bem aqui, ó, na ocasião em que foi interrompida a gravidez, o barco, né, estava em alto mar, além do limite territorial brasileiro de qualquer outro país. Neste caso, pessoal, não será aplicada a lei penal brasileira, justamente porque se nós formos lá no artigo 7º, vejam bem, aqui. Aqui. No artigo 7º, vejam bem, ficam sujeitos à lei brasileira. Vejam que, no caso, Marco é um estrangeiro, certo? Que praticou um crime em alto mar. O crime de aborto é punido no Brasil e não é punido na Holanda. Então, a gente vê que aqui, na verdade, é um caso relacionado à extraterritorialidade, certo? Então, vamos lá no artigo 7º. Nós temos duas hipóteses de extraterritorialidade. A condicionada e a incondicionada. A incondicionada está prevista lá no inciso 1º, certo, pessoal? Os crimes aqui, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, administração pública, etc. Aqui são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Mas lá no inciso 2, vejam bem, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, não é o caso, em relação a Marco, em relação a Maria, até podemos aqui mencionar a linha B, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. E nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido condenado estrangeiro, está se referindo à hipótese lá da extraterritorialidade incondicionada. Já no inciso 2º, a aplicação da lei brasileira, como é condicionada, vai depender do concurso de condições, por isso condicionada. E quais são essas condições? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição e não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena, além de não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Todos os temas que nós vimos nas mega revisões, inclusive a questão da extinção da punibilidade pela lei mais favorável, certo? No caso, por exemplo, uma abolição crimes, certo? Então, vejam bem, pessoal, no caso, olha o que está descrito lá. Na ocasião em que foi interrompida a gravidez, o barco estava em alto mar, além do limite territorial brasileiro ou de qualquer outro país, sabendo que a lei brasileira pune o aborto, salvo em casos específicos, ao passo que a Holanda não pune o aborto, assinale quais foram os crimes praticados por Marco e Maria, respectivamente. Vejam, pessoal, o crime ele é punível no país em que ele foi praticado, mesmo considerando a hipótese de estar no território, por exemplo, da Holanda. Ele não seria punido nesse caso, certo? Então, se o crime foi praticado na Holanda, ele não será punido. Então, por esse motivo, nós temos aqui a alternativa A. Vejam que é uma questão um pouco mais complexa, que exige uma relação maior entre a parte geral e a parte especial, certo?
Então, aqui, resposta letra A. E nós temos aqui a questão de número 2, pessoal. A questão 2 da CESP, que caiu no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos lá. Ao analisar sobre o prisma jurídico penal um abortamento, o delegado de polícia deverá verificar se a interrupção da gravidez, nas circunstâncias em que ocorreu, era permitida. Acerca do abortamento permitido, assinale a opção correta. Letra A. Conforme o entendimento majoritário do STF, o aborto de feto anencefálico é possível, haja vista a tese de que a gestante que opta pela interrupção da gravidez atua em estado de necessidade. Não, né? Não é em razão do estado de necessidade, certo? Deve ser responsabilizado por aborto culposo o médico que, por erro vencível, diagnostique uma gravidez com sério risco para a vida da gestante e realize intervenção abortiva por equívoco. Não, pessoal. Aqui é uma outra hipótese, né, que exclui, sim, a ilicitude, no caso, mas está prevista lá no artigo 128. Então, aqui teve uma mistura de conceitos. A gente chegou a estudar, né, o artigo 128, e como nós podemos ver aqui, acaba fazendo uma junção das matérias, e não é isso, né? Existe, sim, uma excludente de ilicitude em razão do risco à vida da gestante, mas não se trata aqui do aborto no caso de... não se trata aqui, no caso, em tela, né? Nós estamos vendo, certo? Então, veja. E no caso também, o médico não seria responsabilizado por aborto culposo, num caso de gravidez de risco, certo? De maneira alguma. Para começar, não existe modalidade culposa do aborto, certo? Erro vencível também nem se fala neste caso, é uma excludente de ilicitude. Então, vejam aqui que a B está completamente errada, certo? Alternativa C, consoante o STJ, a jurisprudência do STJ, síndrome de Boris-Talk autoriza a intervenção abortiva porque, embora exista uma mínima chance de salvar o feto e garantir o nascimento com vida, determina a morte da gestante durante o parto, cuidando-se de abortamento terapêutico. Aqui, mais uma vez, né, nós estudamos aqui a parte relacionada tanto ao aborto humanitário quanto ao aborto terapêutico, que está previsto lá no artigo 128. Inclusive, nós podemos ir lá no artigo 128, para a gente já não ficar em dúvida com relação a isso, certo? Não se pune o aborto praticado por médico, lembrem, é só o aborto praticado por médico que existe excludente de ilicitude, neste caso do artigo 128, lembrem que se for praticado por uma enfermeira, certo? No caso de risco à vida da gestante, uma enfermeira praticar o aborto, por exemplo, uma parteira, incidirá a causa excludente de ilicitude do artigo 24, estado de necessidade, mas no caso do médico se aplica o artigo 128, que é uma espécie de estado de necessidade especial aqui previsto na própria parte especial do Código Penal, certo? Então, nós temos o aborto necessário, também chamado de terapêutico, que é no caso de não existir outro meio para salvar a vida da gestante, e no caso de gravidez resultante de estupro, neste caso dependerá do consentimento da gestante, apenas nesse caso dependerá do consentimento da gestante ou de seu representante legal, se ela for incapaz, certo? E lembrando que independe de autorização judicial ou de condenação do autor do fato, né, para que seja permitido o aborto nesse caso. Não depende de uma condenação do autor do fato, não depende de uma autorização judicial, certo, pessoal? Vou compartilhar com vocês a tela do slide. Eu acho que não estava compartilhando na hora da leitura da segunda questão. Porém, vocês têm aí o material, podem aí acompanhando, mas de todo modo eu vou repetir aqui para que nós não tenhamos dúvida, certo? Quanto a isso, quanto à questão. Vamos lá. Questões, aqui, agora está compartilhando, certo? Então, a questão 2, só recapitulando, diz assim, que ao analisar sobre o prisma jurídico penal um abortamento, crime de aborto, o delegado de polícia deve verificar sobre a interrupção da gravidez. E daí pergunta, acerca do abortamento permitido, ou seja, aquele aborto que é considerado lícito, certo? Então, nós devemos analisar aqui sobre o abortamento permitido. A letra A nós já vimos que não é, porque misturou os conceitos, né, de feto anencefalo com a questão
do estado de necessidade, não. Deve ser responsabilizado por aborto culposo, na letra B, o médico, não, de maneira alguma, não existe modalidade culposa no crime de aborto. A letra C fala sobre a questão de aborto terapêutico e faz também aqui uma mistura entre os conceitos, não se aplica no caso. E aqui nós temos a alternativa D, que diz que, em discussão acerca da possibilidade de aborto no primeiro trimestre de gravidez, ministro do STF proferiu o voto defendendo a inexistência de aborto criminoso nesse período, invocando, para tanto, entre outros argumentos, o critério da proporcionalidade. E nós temos ali a alternativa E, acabou aparecendo a resposta aqui, nós temos a alternativa E, que fala que no aborto sentimental ou humanitário, dado que a ocorrência de um estupro nem sempre será verificável de plano, exige-se ordem judicial sem a qual a intervenção será criminal. De maneira alguma, nós acabamos de falar, né? Nem tínhamos lido aqui a questão, a alternativa E, e eu comentei aqui com vocês que não depende de autorização judicial, certo? Então, está equivocada aqui a questão, certo? E não será considerada criminosa independentemente de autorização judicial. Então, o que sobra aqui? Apenas a alternativa D de dados, certo? Por quê, pessoal? Recentemente teve aí uma questão de jurisprudência, no caso, a banca exigiu um conhecimento relacionado à jurisprudência, e neste caso nem se trata de algo definitivo, de algo que de uma decisão, certo? Foi apenas um voto realizado por um dos ministros do STF. Futuramente posso até encaminhar a vocês também esse julgado, né? Sobre este voto, né? Que diz respeito justamente à questão do aborto até o primeiro trimestre, né? até o terceiro mês de gestação, certo? Então, no caso, ocorreu sim esse voto, realmente isso aconteceu. O ministro votou a favor do aborto ser permitido no primeiro trimestre de gravidez. No entanto, isto ainda não é permitido, ainda não é aceito de uma forma definitiva, certo? Isso ainda não é permitido, não é lícito, certo? Mas já é aí um início de uma discussão a respeito deste tema. Já vem sendo discutido há algum tempo e este voto repercutiu muito, né, em notícias e tudo mais. Então, a banca quis cobrar isso no caso dos examinandos. E, então, é importante a gente ficar atento também à jurisprudência, certo? Então, em discussão acerca da possibilidade de aborto no primeiro trimestre de gravidez, ministro do STF proferiu voto defendendo a inexistência de aborto criminoso nesse período, exatamente invocando, para tanto, entre outros argumentos, o critério da proporcionalidade. Este foi um dos principais fundamentos utilizados pelo ministro, certo? Então, pessoal, aqui a alternativa D. Futuramente, vou ver se consigo lá encaminhar para vocês este julgado. Nós já encaminhamos alguns julgados, né, ao longo das semanas, mas esse é um julgado interessante, em que ocorreu este voto, e é interessante para que a gente fique atento aí às possíveis mudanças, certo? Se não me engano, o aborto no primeiro trimestre de gravidez ele é permitido na Argentina, mas aqui no Brasil ainda não, certo? No entanto, eu gostaria aqui de fazer uma observação importante, linkando com a matéria da parte geral. Nós podemos mencionar aqui, por exemplo, pessoal, uma situação em que o aborto no primeiro trimestre de gravidez, certo? Poderá, né? Será possível cogitar a exclusão da culpabilidade, certo? Da gestante, uma possibilidade, certo? Que é no caso de erro de proibição, porque se nós imaginarmos, por exemplo, que lá, por exemplo, na Argentina, é admitido o aborto no primeiro trimestre de gravidez, e essa gestante vem até o Brasil e acreditando ser lícito também aqui no Brasil, por exemplo, em razão deste voto, em razão de alguma notícia, venha a acreditar também que o aborto no Brasil pode ser praticado até o primeiro trimestre de gravidez, neste caso, se ela vier a cometer o aborto, poderá, sim, se cogitar, né, ser defendida a tese de exclusão da culpabilidade, certo? Mas é uma questão mais relacionada à parte geral. Porém, aqui,
O que é importante mesmo é nós ficarmos atentos às mudanças, né, na jurisprudência, nas decisões dos ministros, principalmente do STF, certo? E do STJ. Então, vamos ficar atentos aí à jurisprudência que vem se modificando conforme ocorrem as transformações sociais aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Questão 3. Questão 3 também foi uma questão para a Polícia Civil, só que, no caso, para o Rio Grande do Norte, delegado de Polícia Civil substituto da FGV. Vamos ver. Saulo se desentendeu na fila do caixa de um supermercado com outra consumidora, Viviane, que estava no 8º mês de gestação, e lhe desferiu um fortíssimo soco no rosto. Em razão do golpe, Viviane perdeu o equilíbrio e caiu com a barriga no chão. Ao ser levada ao hospital, foi constatado que Viviane apresentava lesão leve na face, mas que havia perdido o bebê em decorrência da queda. Considerando o estado gravídico evidente de Viviane, a conduta praticada por Saulo configura o crime de... Vejam bem, pessoal, aqui eu acabei mostrando novamente a resposta, mas o que é mais importante aqui é que nós possamos analisar os desdobramentos, né, que decorrem, por exemplo, de um enunciado como este. Reparem que, ao final da questão, que foi destacado que o estado gravídico de Viviane era evidente. E, de fato, né, se estavam no 8º mês de gestação, era visível, era evidente para Saulo que a Viviane estava grávida. Então, neste caso, se Paulo, por exemplo, desconhecesse, né, não tivesse conhecimento sobre a gestação, sobre a gravidez de Viviane, ele não poderia ser eventualmente responsabilizado por lesão corporal qualificada pelo aborto, certo? Não poderia, certo? Não poderia. No entanto, como ele tinha conhecimento, isso está muito claro no enunciado, ele será responsabilizado por lesão corporal qualificada pelo aborto. Então, vou compartilhar com vocês aqui o Código Penal. Aqui. Aqui, lesão corporal, que nós temos a simples, né? Ofender a integridade corporal, saúde de outrem, pena de detenção. Nós temos aqui a lesão corporal de natureza grave e a gravíssima, que são as formas qualificadas da lesão corporal, certo? Nós temos o parágrafo 1º, que é a lesão corporal de natureza grave, e o parágrafo 2º, que pela doutrina é a chamada lesão corporal de natureza gravíssima, lesão corporal gravíssima, certo? Mas para fins de Código Penal, nós temos que lembrar também que sempre que o Código Penal se refere à lesão corporal grave, está abrangendo tanto a lesão corporal de natureza grave quanto a gravíssima, certo? Mas apenas por uma questão doutrinária, o parágrafo 2º, ele trata da lesão corporal gravíssima, certo? Então, vamos lá. No caso, vejam bem o que aconteceu. Foi provocado o aborto, certo? Ali, caiu. Viviane perdeu o equilíbrio, caiu com a barriga no chão, ao ser levado ao hospital, foi constatado que Viviane apresentava lesão leve na face, mas que havia perdido o bebê. Sim, então ocorreu o aborto. Então, vejam, neste caso, nós estamos aqui diante de uma hipótese de lesão corporal qualificada pelo aborto, lesão corporal gravíssima, no caso, que está lá prevista no inciso 5, parágrafo 2º do artigo 129, com a pena de reclusão de 2 a 8 anos, certo? Vejam que diferença. Na lesão simples, nós temos na lesão leve, né? Nós temos a pena de detenção, já que nós temos a pena de reclusão, certo? Isso gera vários reflexos no âmbito penal e processual penal, certo? Mas vejam bem, então. Então, neste caso, o que nós temos? Nós temos uma lesão corporal qualificada pelo aborto porque se trata de um crime pré-ter doloso, porque ele tinha a intenção, vejam bem, ele tinha a intenção, pessoal, de... Opa, peraí, acho que parou de compartilhar aqui. Aqui. Porque Saulo tinha a intenção de praticar a lesão, certo? Ele não tinha a intenção, o dolo, de praticar o aborto. Ele queria lesionar a Viviane, certo? No caso, o dolo direto, que nós vimos também na mega revisão. Então, vejam bem, no caso, nós estamos aqui numa situação de intenção de lesionar, certo? Então, não se fala aqui de aborto na modalidade de dolo eventual, aborto
Aborto culposo, muito menos. Nós já falamos que aborto só existe na modalidade dolosa, na modalidade culposa não existe. Certo? Lesão corporal leve em concurso formal com aborto na forma culposa? Não, de maneira alguma. Lesão corporal seguida de morte? Piorou. Então, aqui nós estamos aqui com situações completamente descabidas conforme as previsões do nosso Código Penal, né? Então, se nós verificarmos bem, a alternativa correta é a letra B, porque se trata de um crime pré-ter doloso, com dolo na lesão corporal, e no caso aqui, o aborto provocado, sim, de uma forma não intencional, certo? Mas também não a ponto de nós considerarmos aqui um aborto culposo, ficando a lesão corporal absorvida. Algum isso não existe. Isso não está previsto no Código Penal. Certo, pessoal? E agora, qual a próxima questão que nós temos aqui? Questão de número 4, né? Acho que essa é a questão 4. Segundo segundo o Busato, o homicídio é uma violação do bem jurídico, vida, como tal considerado a partir do nascimento. Aqui vem uma citação doutrinária, logo a seguir aqui menciona Nelson Hungria, né? Esse crime constitui a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade civilizada. Certo? Então, vejam bem, o Código Penal brasileiro, em seu artigo 121, apresenta 3 modalidades de tipos penais de ação homicida, em que os elementos que o compõem podem ou não parecer conjugados, certo? Acerca das modalidades do crime de homicídio, o crime de homicídio, variantes e caracterização, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. É caracterizada como homicídio à morte de feto atingido por disparo de arma de fogo quando ainda no ventre da mãe. Não. No caso aqui, nós, numa hipótese como essa, nós podemos falar, sim, no crime de aborto, certo? Mas não, caracterizado como homicídio à morte de feto. Não, não. O infanticídio é modalidade, alternativa B. O infanticídio é modalidade do homicídio qualificado pelo resultado quando a mãe mata o próprio filho logo após o parto sob influência do estado corporal, cuja pena é agravada? Não, certo? O infanticídio, nós já vimos também que se trata de um crime específico previsto no artigo 123 do Código Penal. O infanticídio, ele não é uma modalidade de homicídio qualificado, está previsto lá no artigo 123 como um outro tipo penal específico, no caso da mãe que provoca a morte, né, matar o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado corporal, no caso, um crime próprio praticado pela mãe. Nós vimos também que o infanticídio ele pode ser praticado, sim, em concurso de pessoas, então pode, por exemplo, ter um partícipe, certo? Que será também responsabilizado pelo infanticídio, mas de maneira alguma se trata de uma modalidade simplesmente do homicídio qualificado. Não, né? Alternativa C, o latrocínio, por se tratar de espécie complexa de homicídio qualificado. Não. Previsto no artigo 121 do Código Penal, não é julgado pelo Tribunal de Júri por envolver questões patrimoniais. Aqui tem um detalhe interessante, porque o latrocínio, pessoal, que no caso é o roubo seguido de morte, ele é um crime pré-ter doloso, certo? Crime de roubo pré-ter doloso, né, agravado pelo resultado morte, que ocorreu de forma culposa, certo? No caso. E, de fato, o latrocínio ele não é julgado pelo Tribunal do Júri por envolver questões patrimoniais. De fato, o crime de roubo seguido de morte, que é o latrocínio, chamado latrocínio, ele não é julgado pelo Tribunal do Júri mesmo. Então, esse finalzinho da questão está correto. Porém, não é uma espécie complexa de homicídio qualificado, certo? De maneira alguma. Ele é uma espécie de roubo, né, do crime de roubo previsto lá no artigo 157, só que uma forma mais gravosa, porque se trata do roubo seguido de morte. Aí nós temos a alternativa D. Olha que questão interessante, pessoal, porque ela trata aqui, faz basicamente uma revisão de diversos temas, né, sobre os crimes contra a vida, não apenas os crimes contra a vida, como nós vimos aqui, até questão patrimonial, né, crimes como roubo, né? Então, vejam bem. Letra D, a eutanásia ou homicídio piedoso
é reconhecida como conduta praticada por relevante valor moral, caracterizadora do homicídio privilegiado. Exatamente. Vamos lá no artigo 121. Se nós formos lá no artigo 121, pessoal. Aqui. Lembrando que este tema referente a homicídio, essa é uma questão aqui que eu coloquei, que ela trata de homicídio, mas na verdade aborda sobre vários outros temas, infanticídio, aborto, né? Dá para que a partir de várias ideias relacionadas aos crimes contra a vida, a partir dessa questão, uma questão muito interessante, mas o homicídio diretamente foi passado pela Camille, então convido vocês aí a assistirem às lives da Camille referente ao crime de homicídio, para poderem fazer aí uma revisão sobre a matéria, mas apenas tratando aqui sobre o homicídio privilegiado, já que nós estamos diante dessa questão, nós podemos verificar no homicídio privilegiado que está lá previsto no parágrafo 1º, porque é uma causa de diminuição de pena. Se vocês abrirem o Código Penal, vão verificar o que, pessoal? Vão verificar... Peraí. Aqui. Se vocês abrirem o Código Penal, pessoal, vocês vão verificar que não está descrito como homicídio privilegiado, com essas palavras, né? Com essas palavras não está descrito como homicídio privilegiado. Mas se vocês forem lá, ó, no artigo 121, abaixo dele, nós temos o parágrafo 1º. Fala assim, que se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Essa causa de diminuição de pena, pessoal, nada mais é do que o chamado homicídio privilegiado. E sim, quando o homicídio é praticado impelido por um motivo de relevante valor moral, nós temos aqui como um exemplo clássico da doutrina a eutanásia, certo? Por quê? Vejam bem, relevante valor social se refere a questões, como o próprio nome sugere, de um âmbito de interesse coletivo, certo? Envolve um interesse coletivo. Então, podemos mencionar, por exemplo, um caso por exemplo, de tráfico de drogas, vamos imaginar assim, sobre o relevante valor social. De um traficante, por exemplo, que pratica o tráfico, né, e distribui, né, as drogas, no caso vende as drogas, a adolescentes de uma escola. E um pai de uma dessas crianças, de um desses adolescentes, revoltado com a situação, não apenas em relação ao próprio filho, mas de toda aquela comunidade, né, que se vê comovido diante daquela situação que está sendo vivenciada na comunidade, por todos os adolescentes que estão sendo afetados por isso, vêm a praticar um homicídio. Nesse caso, é possível, sim, nós falarmos da causa de diminuição de pena, homicídio privilegiado pelo relevante valor social, porque envolve um interesse coletivo. Porém, se nós pegarmos uma situação, por exemplo, de um crime de estupro, por exemplo, em que a filha de um pai foi estuprada, certo? E este pai mata o estuprador, certo? Se ele foi movido apenas em razão do crime praticado contra a filha dele, nós podemos falar do relevante valor moral, certo? E nós temos também ali a hipótese de domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que é uma situação mais específica, né? Mais complexa, sim. E então essa parte aqui vocês podem inclusive ver lá na live. Não vou falar tanto aqui, porque senão vou aqui falar demais aqui a respeito de homicídio. Não é a nossa intenção, certo? Mas nós temos aqui o relevante valor social, moral ou domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que são hipóteses de homicídio privilegiado. E no caso nós temos aqui a eutanásia como um exemplo de relevante valor moral. Por quê? Porque se trata de um interesse próprio, de um interesse individual, de uma questão sentimental, de uma comoção pessoal, certo? Entre o agente e a própria vítima, no caso, do crime de homicídio, porque quando nós falamos de eutanásia, estamos falando de uma pessoa que está com alguma debilidade, está sofrendo com alguma doença, e por essa razão, um parente, por exemplo,
comovido com a situação, vai lá e desliga os aparelhos, por exemplo, que mantêm essa pessoa viva, né? Por piedade mesmo. Então, neste caso, nós falamos da eutanásia. A eutanásia, sim, é considerada uma hipótese de relevante valor moral, incidindo, no caso, o homicídio privilegiado, a causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Certo, pessoal? Então, essa aqui a alternativa está correta, certo? A alternativa D está certa. E na letra E, nós temos o quê? O homicídio pode ser considerado qualificado, privilegiado, quando praticado por relevante valor moral, motivado por vingança. Não. Aqui fez uma grande mistura aqui dos temas. Nós temos situações, sim, em que é possível o homicídio ser considerado qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, né, quando nós tivermos circunstâncias objetivas, como, por exemplo, os meios de execução, juntamente com um motivo de relevante valor moral, certo? Por exemplo, este exemplo, por exemplo, do pai, né, que pratica um homicídio em razão contra o estuprador da filha, por exemplo, eu posso dizer, como um meio de execução, utiliza, por exemplo, um explosivo ou fogo, certo? Neste caso, como se trata de uma circunstância objetiva que qualifica o crime e o privilégio se tratar de uma circunstância subjetiva, é possível, sim, somar as duas, e no caso nós temos o homicídio qualificado privilegiado, certo? De forma conjunta. Mas é apenas nessa hipótese de circunstâncias objetivas junto com circunstâncias subjetivas, certo? Que é possível falar na junção do homicídio qualificado e privilegiado, certo? Então, nós vemos aqui que a alternativa E também não está correta, que fala aqui de relevante valor moral motivado por vingança, e de maneira alguma não é compatível, certo? No caso, porque seriam duas circunstâncias subjetivas, então não se aplica, certo? Então, resposta correta, letra D. Certo, pessoal? E nós temos aqui também, a nossa próxima questão, que trata de aborto também, certo? Pessoal, só um segundinho aqui, vou colocar aqui o notebook para carregar, que eu acho que acabou a bateria aqui. Espera aí. Aqui, prontinho. Rapidinho. Então, agora está carregando, vamos lá. Então, a nossa próxima questão, pessoal, é sobre aborto também. Então, vamos lá. Após ter ciência da gravidez de sua namorada Silmara, Nicanor, nossa, que nome diferente, né, pessoal? Convence a gestante a abortar, orientando-a a procurar uma clínica clandestina, certo? Durante o processo, analisando só essa frase aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Após ter ciência da gravidez de sua namorada Silmara, Nicanor convence a gestante a abortar, orientando-a a procurar uma clínica clandestina. E bem atentos. Durante o procedimento abortivo praticado pelo médico Horácio, terceiro agente já, Silmara sofre grave lesão, decorrente da imperícia do profissional. Eu acho que não está compartilhando. Espera aí. Aqui, agora foi. Após ter ciência da gravidez de sua namorada Silmara, Nicanor convence a gestante a abortar, orientando a procurar uma clínica clandestina. Primeiro fato aqui. Durante o procedimento abortivo praticado pelo médico Horácio, Silmara sofre grave lesão decorrente da imperícia do profissional, perdendo, pois, sua capacidade reprodutiva. Segundo fato. Nesse contexto, considerando que a intervenção cirúrgica não era justificada pelo risco de morte para a gestante, ou em virtude de estupro prévio, Silmara, Nicanor e Horácio responderão respectivamente pelos crimes dele. Vejam que o final aqui ele já exclui a possibilidade de aplicação do artigo 128, certo? Já excluiu a questão do risco de morte para a gestante e
a causa de exclusão no caso de estupro, certo? Então, excluiu as possibilidades do artigo 128 do Código Penal. E o que restou aqui, pessoal? O que restou aqui de situações para nós analisarmos, já que não podemos falar nas excludentes de ilicitude específicas previstas no artigo 128. Veja, Silmara é namorada de Nicanor. O Nicanor convence a gestante a abortar. E ela realmente vem, né, a consentir com esse aborto, né, indo até uma clínica clandestina, na qual Horácio, né, um terceiro, praticou o aborto, provocou o aborto. Ou seja, nós temos aqui uma situação de aborto provocado por terceiro, do consentimento da gestante, e Nicanor, por ter convencido a gestante a abortar, também deverá ser responsabilizado, no caso, como um partícipe, certo? Pois ele induziu, instigou, aqui de uma forma, porque quem induz, quem instiga, quem auxilia de algum modo a pessoa a praticar o crime, ela é considerada partícipe, certo? Essa pessoa é considerada partícipe. No caso, ele convenceu a gestante. Então, vejam bem, ele colocou a ideia na cabeça de Silmara. Então, pelo que nós podemos ver aqui, talvez com mais detalhes, nós poderíamos discutir se de fato se trata de uma instigação ou um induzimento, no caso. Mas, enfim, o fato é que ele é sim um partícipe aqui no caso, certo? Colocaria até aqui no caso aqui, ele induziu mesmo, né? Então, vejam bem, Nicanor também será responsabilizado. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, consentimento, lembrando, ó, respectivamente, Silmara, Nicanor e Horácio. Silmara, o que nós falamos? Teve o consentimento para o aborto, ela consentiu, certo? Então, ela vai ser responsabilizada por quê? Pelo artigo 124, segunda parte. Certo? Só nisso, nós já vamos aqui poder excluir aqui o autoaborto que está ali na alternativa D. Veja, então essa questão aqui, nós já vamos desconsiderar, certo, pessoal? Essa alternativa aqui, nós já vamos desconsiderar. Ela está errada, certo? Já vamos desconsiderar. Aí nós temos ali o que sobrou, alternativas A, B e C. Vamos analisar? Aqui, ó. Alternativa A, consentimento para o aborto, artigo 124, segunda parte CP, certo? Todas têm, né? Consentimento para o aborto, no caso de Nicanor, artigo 124, segunda parte CP. Sim, né? De fato, ele foi partícipe no caso do consentimento para o aborto, então ele também será responsabilizado pelo artigo 124, segunda parte do Código Penal. E Horácio será responsabilizado por aborto praticado por terceiro com consentimento em concurso de crimes com delito de lesão corporal qualificada? Não. Porque nesse caso nós temos aqui um crime pré-doloso, nós temos dolo no aborto e culpa no resultado mais grave, no caso a lesão, certo? Na gestante, que perdeu a capacidade reprodutiva, uma lesão corporal de natureza grave, certo? Vamos ver aqui, acho que é isso mesmo, de natureza gravíssima, se eu não me engano. Aqui. Certo? Deformidade permanente. Certo? Então, nós temos aqui uma hipótese de lesão corporal qualificada, sim, mas de forma mais como foi culposa, nós não vamos poder aqui aplicar o artigo 129, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, não é possível, certo? No caso, porque foi culposa. E a extensão aqui não será relevante, certo? Apenas para fins de análise, nós podemos mencionar aqui que se trata de uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima, mas, como foi culposa, não importa que a extensão, simplesmente foi lesão corporal culposa, ou seja, aborto, aborto, aborto com a causa de aumento da lesão corporal, certo? Aborto seguido da lesão corporal, certo? Que tem previsão lá no artigo 127, se eu não me engano. Vamos lá. Ali, ó. A forma qualificada, que na verdade é uma causa de aumento nas penas combinadas nos dois artigos anteriores, está se referindo ao artigo 126 e 125, no aborto provocado por terceiros, são aumentadas de 1/3 em consequência do aborto,
ou dos meios empregados para provocá-la, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, que são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte, certo? Então, nós temos aqui uma causa de aumento, e é justamente a situação do Horácio, certo? Que é um terceiro que provocou o aborto com o consentimento da gestante. Então, nós já excluímos aqui, por causa desse final aqui que fala de delito de lesão corporal qualificada, nós já excluímos aqui, que fala do concurso de crimes, né? Excluímos a alternativa A. E sobra aqui as alternativas B e C. Essa é uma forma, inclusive, muito legal, né? Interessante de resolver questões de ir cortando, assim, as alternativas mais absurdas e deixar ali sobrando apenas duas para que nós possamos escolher. Então, vamos lá. Temos a alternativa B, que fala ali o consentimento para o aborto, artigo 124, segunda parte do CP, pela Silmara, certo? Aborto provocado por terceiro com consentimento especialmente agravado. Não, Nicanor não será responsabilizado por aborto provocado por terceiro, porque nesse caso ele foi partícipe do crime do artigo 124, nesse caso específico. Nós sabemos que sim, quando nós falamos sobre o crime de aborto, há uma quebra da teoria monista, né? Nós temos aqui a aplicação da teoria, nós não temos aqui a aplicação da teoria monista, há uma quebra, porém, neste caso, ele é partícipe, sim, porque ele não provocou o aborto na Silmara, ele simplesmente a convenceu, então ele é partícipe, sim, do crime do artigo 124, segunda parte do Código Penal. Então, a única alternativa que sobra aqui é a letra C. Aqui, ó, nós tínhamos E também, ó, que também fala sobre autoaborto, então também não estaria correta, certo? Nós já vimos aqui que também não estaria correta. Então, a alternativa que sobra aqui é a letra C, consentimento para o aborto, artigo 124, segunda parte do CP, que será o crime pelo qual Silmara será responsabilizado, consentimento para o aborto, mesmo crime, né, que Nicanor será responsabilizado, e aborto provocado por terceiro com consentimento especialmente agravado, sim, que é a combinação do artigo 126, que teve o consentimento, com o artigo 127, que nós acabamos de ver, certo? Então, a alternativa correta aqui, pessoal, a alternativa correta é a letra C, certo? É isso mesmo. E, por fim, aqui, vamos responder aqui mais uma questão, que é a questão da FGV, do exame da OAB de 2012, uma reaplicação da prova, certo? Sexto exame da OAB, na primeira fase. E a questão é a seguinte: grávida de 9 meses, Maria se desespera e, visando evitar o nascimento de seu filho, toma um comprimido contendo um complexo vitamínico, achando equivocadamente tratar-se de uma pílula abortiva. Ao entrar em trabalho de parto, poucos minutos depois, Maria dá à luz um bebê saudável. Todavia, Maria, sob a influência do estado corporal, lança a criança pela janela do hospital, causando-lhe o óbito. Com base no relatado acima, é correto afirmar que Maria praticou? Vejam, no caso, que toda hora acaba baixando aqui da questão, já apareceu aqui a resposta. Mas, mais uma vez, o importante aqui é que nós possamos ver os desdobramentos da questão, o motivo, e não apenas a alternativa, certo, pessoal? Porque aqui, como vocês podem ver, a alternativa correta é a letra C. Mas por que a alternativa C está correta? Isso é o mais importante que nós devemos aproveitar aqui no nosso estudo. A alternativa C está correta, pessoal, ou seja, ela vai ser responsabilizada pelo crime de infanticídio, sim, mas por quê? Porque nesse caso, pessoal, ela estava sob influência do estado corporal, sim, e ela havia, né, anteriormente ingerido, né, a substância abortiva, a pílula abortiva, mas não conseguiu, né, no caso, provocar o aborto, ou seja, não se consumou o crime de aborto. Ela deu à luz a um bebê saudável, certo? Mas, sob a influência do estado corporal, ela lança a criança pela janela do hospital, causando-lhe óbito. Então, se adequa exatamente à previsão do artigo 123. Nós formos lá, ó, que é artigo 123. Matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Certo? Então, se adequa perfeitamente aqui ao tipo penal do infanticídio, porque ela matou sob influência do estado corporal, isso está destacado na questão, e em toda questão de infanticídio isso vai estar bem claro. E outro detalhe importante, que no caso nós estamos falando de vida extrauterina,
certo? Porque se fosse vida intrauterina, se ela tivesse provocado a morte, no caso, né? Se ela tivesse afetado o bem jurídico, no caso, a vida intrauterina, nós estaríamos sim falando do crime de aborto. Mas quando nós passamos a uma análise após o parto, as únicas possibilidades, após se iniciar o parto, as únicas possibilidades são a responsabilização pelo crime de infanticídio ou, eventualmente, até pelo crime de homicídio, né? Se, por exemplo, estiver ausente aqui a influência do estado puerperal. Esse estado puerperal, essa influência, ela é constatada por meio de laudo, certo, pessoal? De laudo pericial. Então, vejam bem, no caso, a questão destaca que ela estava sob a influência do estado puerperal e, durante o parto, ou melhor dizendo, logo após o parto, ela arremessou a criança pela janela do hospital. Então, nesse caso, nós temos aqui, sim, o crime de infanticídio. E já que nós tratamos aqui dessa questão de infanticídio, gostaria de que nós possamos aqui analisar mais uma questão, apenas mais uma questão. Sei que já estamos aqui bem há um bom tempo aqui. Eu não quero, de maneira alguma, deixar aqui a live muito longa, para não ficar cansativo para vocês, mas vejam bem, nós temos aqui mais algumas questões, mas eu prometo, vou tratar só mais dessa questão aqui. Na semana passada, na semana que vem, nós continuamos aqui a partir da questão de número 8, certo? Mas eu quero tratar sobre essa questão, porque essa questão em breve vai ser disponível lá pelo Instagram, certo? E ela é muito interessante. Inclusive, em comparação com a última questão de infanticídio que nós vimos, essa aqui tem um ponto muito importante que nós chegamos a ver nas nossas revisões anteriores, certo? E é a seguinte, é uma questão também da OAB, certo? Do 16º exame da OAB, de 2015. E vamos lá. Paloma sobre o efeito do estado puerperal. Bem, já começou aqui com um indicativo de que se trata de um crime de infanticídio. Logo após o parto, tudo certo, que agora está se adequando ao tipo penal. Durante a madrugada, vai até o berçário onde acredita encontrar-se seu filho recém-nascido e o sufoca até a morte, retornando ao local de origem sem ser notado. No dia seguinte, foi descoberta a morte da criança e, pelo circuito interno do hospital, é verificado que Paloma foi a autora do crime. Todavia, constatou-se que a criança morta não era o seu filho, que se encontrava no berçário ao lado, tendo ela se equivocado quanto à vítima desejada. Diante desse quadro, Paloma deverá responder pelo crime D. Por qual crime Paloma deverá ser responsabilizada? Porque, vejam, ela estava sob a influência do estado puerperal? Sim, está. Ela provocou a morte do filho logo após o parto, durante ou logo após? Sim, praticou a morte do filho logo após o parto. Durante a madrugada, foi até o berçário, etc. Aquela primeira parte da questão. Porém, não, ela se equivocou quanto à identidade, certo? Do seu filho. Ela se equivocou quanto à pessoa. Ela cometeu um erro sobre a pessoa. Então, nesse caso, ela será responsabilizada por qual crime? Porque ela não provocou a morte do seu próprio filho, certo? E lá no artigo 123 está previsto que matar sob influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. E agora, pessoal, qual será a solução aqui neste caso? Por expressa previsão do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, e nós vamos abrir lá o artigo 20, parágrafo 3º já, ela será responsabilizada pelo crime de infanticídio. Mas como assim, Matheus? Como assim ela vai ser responsabilizada pelo crime de infanticídio se nem era o filho dela? E lá no artigo 123 está previsto que o infanticídio é aplicado no caso da mãe que provoca a morte do próprio filho sob a influência do estado puerperal. Sim, mas é que neste caso, como acabei de falar, nós temos o erro sobre a pessoa, uma hipótese de erro sobre a pessoa. E sendo um erro sobre a pessoa, consideram-se as condições ou qualidades da vítima pretendida, não da vítima que efetivamente, né, da vítima efetiva, no caso, que foi o filho de uma outra mãe, no caso. No caso, será considerada as condições ou qualidades da vítima pretendida, da vítima virtual, que era o próprio filho de Paloma. Então,
em razão deste instituto, em razão desta expressa disposição do Código Penal, Paloma será responsabilizada pelo crime de infanticídio. Quer ver? Vamos lá no artigo 20, lá no comecinho do nosso Código Penal, lá no artigo 20, parágrafo 3º. Aqui. Vejam bem, aqui, ó, artigo 20. Aqui no artigo 20, nós temos aqui no primeiro, no caput do artigo 20, o erro de tipo, no parágrafo 1º, a discriminação imputativa, o erro determinado por terceiro está no parágrafo 2º, e o erro sobre a pessoa, que é o que nós acabamos de falar, no parágrafo 3º. Vamos lá. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Bem, ela será isenta de pena? Não, de maneira alguma. Ela provocou a morte de uma pessoa, de uma criança, no caso, certo? Então, obviamente, ela não será isenta de pena. Mas, neste caso, não se consideram as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem a gente queria praticar o crime. Contra quem ela queria praticar o crime, pessoal? Ela queria praticar o crime contra o próprio filho. A intenção dela era provocar a morte do próprio filho. Logo após o parto, ela estava sob a influência do estado corporal. Então, sim, será aplicado o artigo 123 do Código Penal. Ela será responsabilizada pelo crime de infanticídio. Certo? Aqui nós podemos até, mais para frente, até marcar aí de fazer uma live para que nós possamos fazer uma revisão legal aqui sobre as espécies de erro, né? Erro de tipo, discriminação imputativa, erro sobre a pessoa, até o próprio erro na execução, aberratio ictus, ou aberratio criminis, resultado diverso do pretendido, né? São temas bem relevantes, temas importantes que nós precisamos fixar bastante para os nossos estudos, certo? De direito penal. Mas o erro sobre a pessoa se aplica a este caso específico. Então, sim, a alternativa correta é a letra C, infanticídio. Em breve, essa questão será disponibilizada a todos vocês aí no Instagram, para que vocês possam verificar e fazer as suas próprias revisões. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui fomos aqui... Acho que essa questão aqui foi a sétima questão. Temos mais duas questões, mas como já estendemos aqui um pouco demais aqui no tempo, vou deixar essas duas próximas questões para a semana que vem. São questões bem interessantes, mas aqui até uma questão mais longa. Então, na semana que vem, nós tratamos aqui a partir desta questão aqui do 8º exame da OAB, certo? De 2012. E seguimos aqui os nossos estudos. Então, eu agradeço a todos vocês que assistiram aí pelo YouTube, estão assistindo as nossas lives, tanto de direito penal quanto das demais monitorias. E agora, esta live de resolução de questões é uma forma bem interessante, né, de nós revisarmos o nosso conteúdo. Então, agradeço a todos que assistiram. Tenham um excelente final de semana e tchau, tchau.